Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós, mais uma vez no trânsito. É a hora que eu tenho. E para não deixar de fazer, acho que os nossos vídeos aqui vão ser mais vezes dentro do carro, né? Que é o lugar em que eu tenho calma, que tá só eu, que eu posso falar e tal sem ser interrompida. Essas coisas de mães com crianças pequenas. Sejam bem-vindos ao canal Ausbest. Eu sou Eliane, uma amazonense na França, moro há 9 anos aqui e conto um pouco da nossa experiência por esses lados. Como vocês já viram, o tema do vídeo, como eu vim parar na França, como tudo começou, como começou a nossa história aqui na França. Antes de tudo, eu tô chaganadinha com esse óculos, tão embaçado. Acho que eu vou trocar, que ele é preto, a lente dele é escura demais. Hoje tá fazendo um dia maravilhoso de sol. Depois de não sei quantos, mais de mês eu acho, no frio. Essa época já devia estar calor, né? Tá demorando um pouco para pegar firme o tempo. Mas como eu digo pra Charlotte, isso não é com a gente, né? Essa parte de escolher o tempo não é com a gente. Então, a gente já foi vacinado, a gente já tomou a primeira dose da vacina, graças a Deus, há 2 semanas. Há 2 semanas e estamos esperando para levar a segunda dose, né? Não queria ficar... Quando a gente foi fazer a vacina, eu tinha pensado, vou fazer um vlog desse dia porque é um marco na nossa vida, né? E tudo no momento que a gente tá vivendo e tal. Mas, pois eu achei melhor não. Eu tava comentando com algumas pessoas, assim, porque... Eu fico pensando em quem precisa, não que eu não precise, e que não tem, né? Acho que não seria, sei lá, não seria de bom tom ficar me gabando disso. Agora eu já vejo muito mais gente, mas a galera da nossa idade, assim, gente no Brasil, pessoas que eu conheço, professores, né? Já se vacinando, sem ser a galera, sem ser o pessoal mais velho e o pessoal da saúde, né? Acho que agora já posso me gabar. Depois que a gente casou, que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aí embaixo no bloco de informações, vou deixar o link para o vídeo em que eu conto como eu conheci o Nelson. Esse, por acaso, é até o vídeo mais bombado aqui do canal. Como conheci o Nelson. Fomos para Portugal, óbvio, né? A gente tinha planos de ficar em Portugal. Meu pai, pra onde eu vou hoje? Acho que eu vou pra cá. Onde é que eu vou? Tínhamos planos de ficar em Portugal, né? O Nelson tinha ido embora antes, quando a gente se conheceu. Não sei se contei isso lá, mas quando a gente se conheceu, ele morava aqui na França. E ele deixou a vida dele aqui porque ele morava sozinho. Blá, blá, blá. Vai lá ver o vídeo, senão eu fico repetindo. Esse daqui não pode ficar muito comprido. E aí então ele decidiu voltar a morar em Portugal, né? Nesse tempo a gente já se conhecia e a gente começou a fazer plano de casar e de ficar lá. A princípio a nossa ideia era de se instalar lá e ficar lá. Minha língua, eu podia usar a experiência que eu tinha como trabalho. Eu trabalhava numa escola, né? Eu não sei se eu contei antes eu estudava, bem antes, fazer pedagogia. Então a ideia era aproveitar aquilo que eu já tinha como experiência, né? Eu trabalhava numa escola. E também seria aproveitado lá em Portugal por falar a mesma língua e tal. Chegamos lá, casamos, né? Começamos então a procurar emprego. Lá eu com meu currículo, carta de recomendação, ia em creche, escola, nada. Em 2012 teve uma crise em Portugal, que foi uma senhora crise, né? Muita gente saiu de Portugal, mas o que isso me quer? Que eu vá a 200? Eu fico tão triste quando me ultrapassa, porque eu me sinto impotente. Eu sei que as pessoas aqui estão atrasadas aí nessa hora, principalmente, né, mais branca, e sempre deixada para trás. Eu tenho que cuidar da minha vida, não dos outros. Ok, teve então uma crise muito forte lá em Portugal. E não sei se vocês sabem, eu olhei rápido só, mas eu não vi a taxa, né, na estatística de quantos portugueses tem fora de Portugal. É muita gente. Aí, passei em cima desse quebra-mola sem rachar a cara do carro. Muito bem.
Portugal é um dos países que mais exporta imigrantes para o mundo. Então tem portugueses em todos os países do mundo tem português. Mas assim, a nível de imigrantes, a França é um dos países que mais recebe portugueses. Eu não sei dizer aqui, eu não sei dizer o ranking, qual é o primeiro, segundo e terceiro lugar, porque eu comecei a ler e li até o final. Mas eu vou descrever aqui, tá aparecendo aí embaixo qual é o lugar. Mas a França, se não é o primeiro destino, é o segundo ou terceiro destino dos portugueses que imigram. Então, nesse ano principalmente, né? Sempre a imigração portuguesa sempre foi forte. Então, todo mundo sabe, é sabido lá, já está praticamente no DNA do português. Chega a certa idade, se ele não consegue trabalho, não consegue emprego, uma coisa para se fixar lá, ele migra para algum lado, para tentar a vida. Normal, ninguém te julga, ninguém te critica. Tranquilo. E aí, então, o que acontece? A gente, né, a nossa ideia principal era ficar lá mesmo, como eu já expliquei. Era ficar lá, era fazer a nossa vida lá, a gente morando com os pais do Nelson, ele é filho único, tava tudo tranquilo, em uma casa grande. A ideia inicial era ficar por lá até a gente se engatar, né, tipo, no trabalho. Ele tinha o trabalho dele. Conforme foi passando o tempo, a gente estava ali, né? Já contei pra vocês que a gente se conheceu depois que a gente casou. Como isso é legal. Vê aí o vídeo. Então a gente estava recém-casado, queria namorar, muita coisa junto, queria se conhecer, queria conhecer o país. Então todo fim de semana a gente metia o pé na estrada e ia conhecer Portugal, né? Ele me levava pra conhecer Portugal. A gente andou Portugal ali de cabo a rabo, em 5 meses a gente andou muito. Só que só ele trabalhando, a gente morando com os pais. A gente não podia fazer grandes projeções assim da nossa vida, né? Pensar em ter filhos. Desde isso a gente já tinha um combinado de depois de 3 anos de casado, a gente ia começar a ter os nossos filhos. E aí, tava ali, já tínhamos passado praticamente 6 meses, 5 meses, né? Desde o início, antes da gente casar, a gente já orava para que Deus cuidasse disso, né? Porque eu vinha pra cá, pra Europa. Eu não tinha formação superior, né? Lá em casa, por acaso, esse até foi um dos temas, assim, bem conflitantes, digamos assim, entre as conversas, quando eu decidi casar e avisei a turma que eu ia casar. Porque todo mundo, Eliane, tu vai embora, mulher, tu é a única que não é formada, justo tu, mulher. Justo tu, senhora. Eu, pois não é? Era que não era formada, era que tinha mais coragem. E aí então todo mundo, você vai pra lá, você vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Eu tava tão decidida. Tipo, não importa o que eu vou fazer, meu senhor, lá dentro. Eu tava tão decidida que eu não tava nem aí, né? Agarrei na vontade de vir, confiei e vim embora. Então foi difícil. Esse primeiro momento que a gente tava lá, né? Todo dia, né? Eu ia trabalhar, os pais deles iam comigo entregar currículo em todas as vilas. Lá a gente mora pertinho de Aveiro, a cidade de Aveiro, que é conhecida como a Veneza Portuguesa, uma cidade lindíssima, uma cidade turística, maravilhosa. Aí, quando a gente for de férias, eu pretendo fazer vlogs de lá. É lindo, gente, é lindo, mas Portugal é lindo todo, né? Mas essa cidade é muito bonita. E aí então, mais nada, não conseguia nada. Eu me olhar, brasileira recém-chegada, já quer arrumar emprego no ano em que o país está em crise, não consegue mesmo. É claro, eu não quero dizer que eu senti que eu fui vítima de preconceito, né? Longe de mim dizer tal coisa. Nesse sentido, porque eu vou contando ao longo do tempo as histórias. Sofri preconceito, sim. Mal julgada e tudo. Mas, então não tive, né? Nada oportunidade. E em Portugal, então comecei a ler um pouco a respeito do porquê. O primeiro ponto era a crise. Crise de 2012, estava tendo uma coisa lá, o pessoal perdendo os trabalhos. O salário mínimo em Portugal, de todos os países da Europa, o salário mínimo de Portugal é o menor. Nesse momento eu não sei quanto está, não sei se já está em 600 euros, mas naquela época era 500 euros
que vou dizer 500 euros, assim, há quase 10 anos atrás, pra ver, né? Deve ser mais de 600 nesse momento. Se não é, pelo menos eu espero que seja. Enquanto aqui na França o salário mínimo ronda 1.300 euros. Tô falando do salário mínimo, né? E aí então, não tinha, né? E aí eu comecei a ler um pouco sobre Portugal, o que que era, o que que eles tinham, o que que eles esperavam. E lá o negócio, enquanto no Brasil a gente tem muita... Tinha, pelo menos. Eu tô falando como uma pessoa que saiu do Brasil há quase 10 anos. Então, né, perdoem pelas minhas comparações, se forem falhas. Mas há 10 anos atrás, no Brasil, a gente tinha muita creche, tinha muita escola. Então, quem trabalhava, quem estudava, quem era da área da educação, tinha sempre a oportunidade de trabalhar em algum lado. Senão, escola pública, escola particular, ou creche particular, tinha muito, né? Então, tinha sempre chance. Saindo de uma e entrando na outra. Se a pessoa mudar. Naquela época, dava ainda pra fazer isso. Pelo menos eu tive, assim, algumas oportunidades, né? E via, dentro do que eu lia, eu via minhas amigas também, professoras, a falar. E aí, em Portugal, não tinha menino, quem tinha o seu segurava com unhas e dentes. E aí eu comecei a ler um pouco mais, e lá o forte, sabe o que era? É o que a gente chama no Brasil de asilo. Aqui na França, asilo é pra maluco. Asilo é como se fosse um hospício. Então, se você vai dizer que vai mandar um velhinho pro asilo, o pessoal fica, asilo não. E nós, asilo sim, que asilo é onde guarda os velhinhos. E aí era em asilo. Então até surgiu algumas oportunidades para trabalhar com os idosos, né? E lá eles falam casa de repouso. Tive algumas chances de ir, pelo menos as oportunidades que tinham era só para asilo. E aí tem um detalhe, que não é só de dia, né? 24 horas, porque os velhinhos moram lá, nesses lugares. E aí então eles... eu tinha que me preparar para isso, porque eu tinha me preparado para trabalhar com criança. Apesar de que no início e no fim da vida é mais ou menos a mesma coisa, né? Aí as oportunidades que tinham geralmente era para trabalhar de madrugada, né? Fazer terceiro turno, assim, na madrugada. E, poxa vida, eu vinha de casar, queria estar com meu marido, ele trabalhava durante o dia todo, para de noite eu estar trabalhando, ele chegar em casa e não estar em casa. Foi um pouco complicado a gente pensar nessa possibilidade, mas já pro fim desses 5 meses eu já estava totalmente de acordo. Eu, olha, Nelson, eu aceito, fico lá durante um tempo só pra gente levantar o dinheiro, sei lá, né? Pra tentar, eu só queria tomar jeito. E a gente sempre nesse meio tempo, sempre orando para que Deus abrisse as portas, né? A gente tivesse uma oportunidade, né? Eu, pelo menos, porque o Nelson tinha o trabalho dele. Conversa vai, conversa vem com Deus. E nós também. Aí o Nelson começou a procurar, um belo dia lá, começou a procurar as pessoas que ele conhecia fora do país, em outros países, né? Que podiam dar a mão, podiam ser uma porta de escape para esse momento que a gente estava precisando, né? Ele começou a pensar na gente ir para a Alemanha. Tinha um conhecido lá, começou a tentar entrar em contato. Então o primeiro pensamento da gente ir para algum lado foi para a Alemanha. A gente pensava em ir para Hamburgo. Misericórdia, né? Meu Deus, né? Você não faz nada de alemão, não sei nem para onde vai nada. Ele não tem problema. A gente vai lá, como eu já falei para vocês, Portugal é um país que tem muito imigrante, é assim, vão jovem, né? Sai jovem do país, levantam dinheiro lá fora, não importa onde. Canadá, França, Luxemburgo, deixa eu ver onde mais. Na própria Espanha, Alemanha, aqui nesses países mais aqui perto, mas tem Noruega, tem português em todo lado. Eu tô falando onde tem mais, assim, a comunidade portuguesa é maior. Vão, levantam o dinheiro, voltam para trás, constroem a casa. E aí depois, como o português, geralmente eles têm o bom hábito de plantar em casa, sabe, fazer uma horta em casa. Geralmente plantam, até quem tem terreno maior, planta mais outras coisas, além de ser uma horta pequena para uso próprio. Cria ali um animal, ou não, né? Cria ali animais, galinha, porco, essas coisas. Então o alimento eles têm,
né, um trabalhinho qualquer que tenha um salário mínimo, para outra pessoa eles são muito poupados. Ao longo do tempo eu vou contando aqui o que eu aprendi com os portugueses, são muito poupados. Então sabem viver ali com pouco, né? Conseguem administrar, eles são bons administradores. Levanta dinheiro para uma casa, constrói uma casa, e uma senhora casa, tá? Não é casinha assim meia boca, não. Uma casa jeitosa. Então voltam para Portugal. Aí era a nossa ideia inicial. Então quando a gente começou a ouvir a galera mais velha falando, vão, vocês são jovens, vocês não têm filho ainda, vai ser fácil para vocês, mesmo que vocês não conheçam a língua, vão, a gente começou a ouvir pessoas que já estiveram aqui fora e que começaram a dar bons conselhos, né, incentivo, assim, olha, tá. Até então a gente não tinha quem, a gente só ouvia as pessoas dizendo, vão, se vocês encontrarem alguém, vão. E a gente orando, Nelson procura daqui, procura dali. Sei que ele reencontrou uma pessoa que tinha sido, um senhor que tinha sido um chefe dele aqui na empresa que ele trabalhava. E ele explicou a situação, olha, vem de casar, a gente aqui em Portugal, minha mulher não consegue encontrar nada, tá difícil, o que você pode, será que você pode nos ajudar, né, fazer alguma coisa por nós? Conhece alguém assim, assado? Ele surgindo uma oportunidade pro Nelson voltar a trabalhar aqui na França. E só que a detalhe, ele tipo falou com ele no domingo e ele disse, na segunda-feira que vem, tipo assim, durante a semana, né? Ele falou, na segunda-feira que vem tu tem que estar lá pra começar, mano. Entenderam, né? Em uma semana. Ele disse, segunda-feira que vem, se tu quiser o trabalho, segunda-feira tu tem que estar lá. Isso o Nelson tava trabalhando, né? Trabalhava como motorista no hospital. E aí, então ele tinha uma semana para se despedir, para fazer tudo, arrumar os nossos quase nada e vir embora. Aqui a gente não tinha nada, né? Não tinha casa, não tinha nada. Então ele começou também ligando para as pessoas daqui para ver como é que podia fazer e tal. Aconselharam, em primeiro lugar, assim, olha, tu vem, a gente te dá um abrigo aqui por uns dias, deixa tua mulher aí, tu vem sozinho que a gente te dá lugar. Ah, mano. A gente recém-casada, ele falou, não, eu só vou se a Eliane for, se ela não for, nem sai daqui. Aí eu falei, tu tem calma, tu não te precipita, vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que as pessoas falam e vamos ver o que Deus diz também, porque se Deus abriu a porta, Ele vai abrir a porta por completo. Não vai deixar só uma frestinha e deixar a gente, né, não vai dar a condição total pra gente chegar, Ele vai dar. Então vamos confiar. E assim foi, ele fala daqui, fala dali, falando com algumas pessoas, conseguiu um estúdio, eles falam aqui no que o Brasil a gente diz, ai não sei, mas pelo menos no Amazonas a gente tem o hábito de dizer um quarto, né, quarto pra alugar. Kitnet, né, é um estúdio, né, sei lá, 20 metros quadrados no mínimo, no máximo, né, 20 metros quadrados, eu acho que nem tinha isso, bem pequenininho, mas eu estava tão feliz por saber que a gente ia chegar e ia ter aqui um lugar pra gente ficar, né? Só nós. Antes disso, Nelson ficou bem assim, meu Deus do céu, e agora? Será que é de Deus, Eliane? Sacudi ele. Porque o dele tava já... Porque parece que nada tava... No primeiro momento parecia pouco tempo, parecia uma coisa assim pra testar a gente, né? Aí ele já tava ficando preocupado. Ele, meu Deus do céu, será que vai dar tempo? Tenho que me despedir, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E o tempo parecia pouco. Juntar os nossos quase nada, como eu falei. E vim embora. A gente... E eu sacudi ele e falei, menino, a gente tá orando pra que Deus dê uma oportunidade pra gente já faz tempo. Quando Ele dá a oportunidade, tu vem e pergunta se é a vontade dele ou não. Claro que é. E assim foi, né? A gente confiou e veio embora. Veio embora, como quem diz. Aconteceram muitas coisas, eu não sei se conto isso tudo de detalhe, porque às vezes a história fica meio... Deixa eu ir embora aqui, que isso é tá de bicicletinha bem devagarinho, garotos. E aí, então a gente veio, juntou as nossas coisas e no sábado, sexta para sábado, a gente veio embora. Aqui termina a primeira parte do como a gente veio parar na França. E tem a segunda parte, então não percam o próximo vídeo. Tô aqui com as meninas esperando o Nelson pra foi buscar uns hambúrgueres pra gente jantar. Vamos dar um tchau, meninas. Tchau. Já se inscrevam no canal, hein? Tchau. Tchau, tchau.